Começando mais um programa Chip e hoje temos aqui um fã de HQ que vai roubar o meu lugar aqui no Chip, gente. Então essa carinha aqui vai ser comum pra vocês. Ele é o Jefferson. Jefferson, maior fã de HQs. Vamos começar contando pro pessoal, e até uma dúvida minha, porque eu não manjo muito de HQ, eu sou mais dos séries, das coisas. Como que começou as HQs? Da onde surgiu isso? As HQs, há quem diga que as HQs, na verdade, se configuram como sendo a primeira forma de comunicação estabelecida pelos, lá da época dos Homens das Cavernas, né? Tem historiadores aí que afirmam que os pictos que os Homens das Cavernas gravavam, contando as histórias das caçadas e os feitos das tribos, podem ser consideradas as primeiras histórias em quadrinhos. As HQs, como a gente conhece hoje, né, esse formato que une lá o gráfico e o texto, balões, né, imagens e balões intercalando, contando uma história com uma narrativa gráfica, como é chamada, né, narrativa gráfica. Ela surgiu como a gente conhece em meados do século XIX, por volta de 1895, surgiu a primeira HQ. Antes disso já tinham alguns livros ilustrados que uniam imagem e texto, mas nesse formato, com balõezinhos de fala, de pensamento, recordatários, personagem falando e uma ação sequenciada dentro dos quadros, surgiu em 1895 pelas mãos de um americano chamado Richard Outcault. Ele trouxe as histórias do Yellow Kid, o menino amarelo, né, como ficou conhecido aqui no Brasil. A partir daí, esse formato ganhou muita evidência, as mídias da época, os jornais, né, que até então publicavam ali algumas tiras, charges, geralmente de teor humorístico, né, por isso os comics, né, comic books, porque dos comics até hoje é chamado de comics, mas a gente sabe que as histórias em quadrinhos hoje configuram um amplo espectro de narrativas gráficas, englobando todo tipo de gênero, para todo tipo de público, toda a idade, para meninos, meninas, infanto-juvenil e adultos, tem as graphic novels, hoje é a maior fonte de inspiração para o cinema e a maior fonte de renda de cinema. Isso numa outra ocasião a gente pode abordar também, falar sobre faturamento e como os bilhões que são feitos através dos quadrinhos hoje em dia. Depois de Richard Outcault, em 1895, os jornais começaram a disputar a tapa, né, para ver quem ia publicar, todo mundo queria. Aí começaram a surgir outros personagens, outras histórias, mas a HQ ela foi ganhar forma e substância ainda um pouco mais para frente, aí uns 30 anos depois, quando surgiu o Tarzan, mais ou menos em 1929 veio Tarzan, aí logo depois já chega o Flash Gordon. Flash Gordon já veio disputando com o Buck Rogers, que já tinha o seu espaço também. Aí vem Mickey Mouse, e aí começa. Os anos 30 deu aquele boom, né? Começa a aparecer muito HQ de terror. Aí surgiu o Superman em 1938, em 39 veio o Batman, são os preferidos, os favoritos, os melhores de todos. Desculpem, Marvetes. Embora também ame a Marvel, mas a DC é DC. Decepção. Eu peguei o trocadilho. Decepção, exatamente. Eu tô de Marvel, na verdade. Muito triste. Porque a Marvel, ela tem um espacinho um pouco mais pra frente na nossa discussão, na nossa arguição sobre HQs. Exatamente. Aí aqui no Brasil, as HQs, elas começam a ganhar força também, mais ou menos nessa época. Em 1869 já se produzia, tinha muito produtor italiano que já vinha produzindo material, até antes do próprio Outcast, mas foi o Richard Outcast quem cunhou o termo, foi ele quem ganhou publicação e começou a ganhar visibilidade. E por isso o mérito ainda é dele, mas aqui no Brasil a gente já estava caminhando faz tempo. Tinha uma revista do Rio de Janeiro, que me fugiu o nome agora, que mancada, que publicava as histórias do Nholau, meu pai, me foge o nome do personagem. Mas já tinham histórias que eram publicadas, mas geralmente eram em formato de tiras e tinha muito teor político envolvido. E isso se manteve por um bom tempo, até em torno dos anos 50, quando realmente começaram a surgir as HQs, aí veio Maurício de Souza, aí já vem as produções das coisas no estilo médio, aí tem Orlandelli, tem um pessoal que já vem surgindo dessa época, final dos anos 50, anos 60,
e dando força e trazendo conteúdo de produção nacional. Mas até então, tudo que chegava no mercado nacional de publicação, em sua grande maioria, e que tinha visibilidade e que tinha apelo do grande público, eram HQs internacionais. Tinha muita coisa de subgêneros ali, mesmo coisas voltadas para o terror, essa coisa da ficção científica, dos super-heróis, os próprios comics, que eram as coisas mais engraçadas. A maior parte tinha um apelo mais infantil. Por isso, até então, até muito pouco tempo atrás, pensava-se que as histórias em quadrinhos eram coisas para criança. Né? Mas isso já caiu por terra. Hoje em dia, as histórias em quadrinhos são consideradas uma forma genuína de leitura, reconhecida pela Academia de Letras, né? Como literatura de fato, o que é muito lindo, é uma coisa que há muito tempo os autores, os artistas vinham pleiteando e se debatendo. Né? Séries de renome, de grande expressão, que são muito utilizadas hoje em dia em vestibulares, inclusive, pavimentaram o caminho, né? A gente tem o Watchmen, são séries que a gente vai acabar falando em outras oportunidades aqui, acho que não cabe no contexto da explanação do que são HQs. Mas hoje você tem um mercado muito amplo de HQs que abordam todo tipo de conteúdo, para todo tipo de público, para todo tipo de idade. Tanto que eu lembro, quando eu tava saindo do colegial, eu tinha que ler do Dom Casmurro, que é um livro chato, querendo ou não. Eu ganhei uma HQ do Dom Casmurro. Eu fiquei, nossa, mas... E a questão da HQ parece... Não sei se é impressão minha, porque eu não costumo comprar essas coisas, mas parece que agora, porque o pessoal voltou a fazer... Tá refazendo agora os filmes de heróis, essas coisas. Parece que isso voltou muito agora com tudo, né? HQ, ou é impressão minha mesmo? Não, o advento dos blockbusters de super-heróis, né, que vem cravado ali com o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, realmente a Marvel trouxe um ar um ar revolucionário para a indústria do cinema e deu um novo fôlego para a indústria das HQs, não só no mercado americano, como também no mercado nacional. Eu estou falando só do mercado americano e do mercado nacional, mas tipo, o mercado europeu também produz muita coisa. A gente tem muita coisa de western, tem as obras do Moebius, que merecem um programa só para elas. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso algum dia. O mercado japonês, que nem precisa de apresentações, né? Nós temos lá os mangás, os derivados multimídia, que são os animes e tudo mais. Então, tudo isso esses mercados, eles sempre estiveram aquecidos ali discretamente, mas nunca ganharam tanta força fora da sua esfera de produção. Agora, aqui no mercado nacional, quando começou a se produzir muita coisa, com esse fôlego novo que o cinema trouxe para as HQs, esse potencial a ser explorado não só nas bilheterias dos filmes, mas como na própria venda, acaba que impulsiona muito as vendas das HQs, porque atraem novos interessados, o mercado nacional também começou a experimentar, o mercado Brasil aqui começou a experimentar também uma nova era de produção e de patrocínio, de investimento como nunca se viu. Não só das publicações de conteúdo gringo, como de conteúdo nacional. Como, por exemplo, o próprio Maurício de Souza hoje, ele tem novas linhas editoriais que antigamente não se pensava. Hoje tem uma linha que eu estou acompanhando e eu estou amando, eu choro. Eu nunca fui de chorar lendo nada, mas tipo, tem algumas histórias que saíram dessa nova série Graphic Novels, Maurício de Souza, que ele simplesmente abriu para novos autores, para outros autores, que não são contratados pelo estúdio, mas têm acordos ali para pegar o personagem X e desenvolver ele num contexto mais literário, mais aberto, com uma arte diferente daquela arte padrão do Maurício de Souza. Isso sem contar a própria versão jovem da Turma da Mônica, em versão de mangá, né? Sim. Que eu acho uma ideia muito legal, que já rendeu ótimas histórias, crossovers, inclusive com personagens clássicos e tradicionais da indústria japonesa também. Essa série da Graphic Maurício de Souza tá linda e rendeu tanto, teve tanta aceitação do público, que já vai virar filme. Já tem uma trilogia de filmes da Turma da Mônica encomendada. Também é outra coisa que vale a pena ser comentada com certo destaque, né? Recentemente eles apresentaram o elenco, que vai ser a Turma da Mônica, lindinhos, muito fofos, ficaram perfeitos, assim, muito bem
adaptados, né? Eu tô ansioso para ver como que vai ser o desempenho dos atores na pele dos personagens, mas ultimamente o cinema brasileiro não está dando tanta mancada. A gente tem encontrado bons atores, bons produtores, o orçamento limitado, né? A pessoa trabalha com orçamento limitado sempre. Mas eu acho que com Maurício de Souza ali, os estúdios Maurício de Souza são a maior potência da indústria nacional hoje. São os maiores licenciadores de produtos hoje. Eles têm um faturamento de mais de 20 bilhões, é uma quantia expressiva. Então eu imagino que eles não vão investir na sola do chinelo para fazer a Turma da Mônica, né, cara? A gente está esperando isso. Quantas gerações esperam por algo do gênero? Sim. Sendo trabalhado com a Turma da Mônica. Hoje nós temos, falando de Turma da Mônica ainda, nós temos uma nova animação que vai surgir com um traço um pouco mais estilizado, que não é esse traço redondinho, bonitinho das HQs convencionais. Então, quer dizer, a coisa está muito grande. Outra coisa, né, autores com projetos autorais têm encontrado muita força nesses crowdfunding, que são esses projetos de financiamento de conteúdos culturais pela internet. Então tem muita coisa saindo, tem muito livro bom. Tem os gêmeos, né? O Gabriel Moon e o... Fábio Baia e Gabriel Moon, né? Eles estão com uma força muito grande lá fora, muita coisa que eles produzem é campeão de venda lá fora, são campeões de premiação. Nós temos... o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de desenhistas do mundo. Você sabe o que isso quer dizer, Mari? Quer dizer que antigamente não se tinha escolas de arte. Aqui eu tive a oportunidade de estudar um pouco de arte numa das primeiras escolas que surgiram aqui no Brasil, que é a Quanto Academia de Artes, lá em São Paulo. E lá além de ser uma escola incrível, é uma agência que ela agencia, ela manda os desenhistas, ela exporta desenhistas para as grandes empresas, a Marvel, a DC, a Dark Horse, a Valiant, entre tantas outras que tem lá no mercado gringo, mas que não chegam aqui pra gente. Caraca! Então hoje a indústria está muito grande, o próprio mercado americano, que antigamente não se abria, né? Eles não tratavam com autores de outros países. Geralmente o escritor tinha que ser americano, o desenhista tinha que ser americano, tinha que estar lá, eles tinham que estar juntos. Mas hoje também temos a tecnologia a favor, né? Então muita coisa se resolve por webconferência, por e-mail, por outros veículos que a gente tem à disposição, e a coisa começou a ganhar uma forma muito melhor. Tanto que muito material de filme que tem sido produzido, que tem sido aproveitado na produção de filmes grandes, como o próprio Guerra Civil, por exemplo, tem colaboração de autores brasileiros. O filme do Lanterna Verde, da Warner, né, da DC, quando saiu, ele foi amplamente influenciado e teve consultoria pontual do Ivan Reis, que é um dos principais desenhistas da DC Comics hoje em dia, e é professor, não sei se ele ainda dá aula lá, mas ele já deu aula lá na Quanta, onde eu estudei, tive o prazer de apertar a mão dele, eu sou seu fã, cara. Aí, tipo, passei muita vergonha, né, porque nessa escola eu acabei conhecendo muitos grandes nomes da indústria, que eu era fã desde criancinha. Eu leio HQs desde os 7 anos, que eu coleciono também. E aí você ia lá e pagava aquele micão, o cara falava, mano, assina aqui pra mim. Pá, os caras falavam, meu, faz isso não. Mas é tipo igual você, assim, é um bando de louco que curtia e estamos produzindo, é só isso, não tem estrelismo não. Agora falando de HQ, assim, pra você, tem algumas histórias que você fala assim, nossa, sei lá, vamos fazer um top 3 de HQs que você falou assim, nossa, essas 3 são as minhas preferidas. Tá, então eu não vou me pautar em personagens favoritos, mas eu vou me pautar em histórias emblemáticas. Eu ganhei um presente de aniversário nos meus 30 anos, ou seja, 8 anos atrás, chamado Asterios Polyp, que é o cara ficou 10 anos, acho que esqueci o nome do autor, David Michelini, se eu não me engano. Ele ficou 10 anos produzindo essa HQ autoral, sozinho, ele desenhando, estruturando tudo, cor, texto, balões. É uma obra, é uma das coisas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de ler na minha vida. São mais ou menos 500 páginas, é um volumão desse tamanho, um livrão enorme, mas é lindo. Todos os elementos desse livro, dessa HQ,
são para leitura, desde as cores que ele emprega em cada quadro, ao modo como o personagem aparece. Tipo, tem um personagem que só aparece de perfil e tem um motivo para isso. Tem uma outra personagem que os balões de fala dela são desenhados de um modo específico e coloridos de um modo específico, por conta de quem ela é, de como ela se expressa. É uma obra incrível, assim, é algo que eu recomendo, mas que, para infelicidade de quem desejar comprá-la, você não vai encontrar. Ela não está disponível mais no mercado. Você provavelmente pode encontrá-la no Mercado Livre. Tem Mercenários Livres, porque a galera enfia a faca mesmo nos conteúdos bons como esse, que já não estão mais disponíveis. Depois, nós temos aí a Carne de Vaca, que é o Watchmen, que todo mundo ama, não tem quem não goste. Já virou filme, muita gente ama, muita gente odeia, porque tem a mão do Zack Snyder, que o povo ultimamente está com muito ódio por conta da Liga da Justiça, né? E tem um queridinho também da galera, que é o Cavaleiro das Trevas, do Batman, que é um divisor de águas na indústria das HQs, né? Eu acho que junto com o Watchmen, ambos revolucionaram o modo como as histórias em quadrinhos, principalmente do gênero super-heróis, eram contadas até então. Mas eu poderia citar muitas outras coisas, fora até do âmbito da HQ de super-heróis, né? Você tem autores como o Grant Morrison com a Liga Extraordinária, que é um projeto extraordinário por si só. Que ele fez? Ele pegou os principais personagens da literatura inglesa e colocou todo mundo numa HQ e fez uma equipe de super-heróis. Então, o Alan Moore, perdão, nossa, Grant Morrison deve ter rodado no túmulo antes de morrer agora. Grant Morrison e Alan Moore não se pegam. O Alan Moore pegou todos esses personagens da literatura inglesa. Ele pegou ali a sobrevivente do Drácula de Bram Stoker, ele pegou o Alan Quartermain, ele pegou o Capitão Nemo, ele pegou o Homem Invisível, ele catou o Mr. Hyde do Dr. Jekyll Cara, é incrível. É uma obra muito louca, é um negócio bacana para você estudar, é uma fonte de referência sem fim. O próprio Alan Moore também criou uma das HQs que está entre as minhas favoritas, que chama Do Inferno. Do Inferno ele revisitou todo o processo criminal por trás dos assassinatos de Whitechapel, do Jack o Estripador, e refez todo o processo que os detetives da época e outros que retomaram esse caso. E ele construiu uma história incrível, que, tipo, lança uma luz nova sobre essa história, de modo que envolve maçonaria, envolve a corte inglesa. Caraca. É incrível, é incrível. Ele traça um mapa de tudo que foi feito na época. Ele tem, nos extras das edições, tem recordatários e tem mapas que, se você resolver catar e falar assim, vou dar um rolê e passar por onde ele passou, de onde foi, de onde veio, nananã, você encontra tudo isso. Caraca, pontualmente. que massa. A HQ é um universo incrível. Muita gente que não se dá o trabalho de ler por preguiça, tá perdendo muita coisa. A HQ tem pra tudo, pra todos os gostos. Tem HQ política, tem HQ de terror, tem HQ infantil, tem HQ pornô. Tem tudo, gente. Vamos ler HQ. Leitura é vida. Né? Acho que... Vamos ler, Mari. Se você quiser, eu te empresto do meu acervo pessoal. Eu tenho muitas dessas obras que nós comentamos aqui. Tenho certeza que depois desse papo, além de ter me cativado, cativou o pessoal também que está assistindo, porque essa mesma primeira que você contou já deu vontade de ler, independente que são 500 páginas. Ah, mas você lê num tapa, cara. Você lê num tapa, assim, parece muito conteúdo, mas... É algo que te envolve como a narrativa de um filme, que você não falar, não posso parar agora. Nossa, vou seguir o conselho. E eu espero que você aí de casa também siga o conselho, viu? Começa a ler HQ. Jefferson, muito obrigada pela experiência vasta sobre HQs. E eu vejo vocês no próximo programa.